A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O título dela, A Verdade sobre Hebreus 6. Um dos pontos mais resistidos quando pregamos o Evangelho da Graça diz a respeito da certeza da salvação. As pessoas estão sempre perguntando, como explicamos esta ou aquela passagem? E de todas elas, o texto de Hebreus é sempre o mais mencionado. Quando pregamos a lei, as pessoas não se incomodam. Se decidimos pregar aos domingos sobre a comida permitida na lei, as pessoas ficarão felizes. Porém, quando tocamos na graça de Deus, a carne do homem se levanta, porque a carne deseja trazer a santidade de Deus na sua própria força. A carne se levanta porque a graça dá toda a glória a Jesus e nenhuma glória ao homem. Hoje eu gostaria de expor o significado de Hebreus 6. É impressionante que as pessoas ignorem as muitas passagens das Escrituras para compreenderem a um ou outro texto obscuro. Mas mesmo essa passagem, mais difíceis, não contradizem o ensino claro da palavra de Deus. Preste atenção. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à ignomia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz a erva útil para aqueles que a também cultiva, recebem bênçãos da parte de Deus. Mas se reproduz espinhos e abrolos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos de coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Contexto do livro, para compreendermos essa passagem, a primeira coisa que precisamos considerar é o tema do livro. O livro de Hebreus, como o próprio nome diz, foi escrito para os crentes judeus que viviam provavelmente em Jerusalém. Evidentemente, o livro foi escrito para nossa edificação, mas não foi escrito para nós. Antes foi endereçado aos crentes hebreus. O livro começa com a seguinte afirmação: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Quem são os pais mencionados aqui? São os patriarcas. Eles foram os pais do povo judeu. Isso mostra que tanto o autor quanto a pessoa destinatária eram judeus. Mantenha esse contexto em mente. O livro foi escrito para crentes de origem judaica, mas entre eles nem todos eram realmente convertidos ou nascidos de novo. Alguns tinham apenas um entendimento mental de que Cristo era o Messias, e entre esses, alguns estavam voltando ao judaísmo. O livro foi escrito entre os anos de 63 e 65 depois de Cristo. Portanto, antes da destruição do Templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Alguns desses crentes acreditavam que Jesus era o Messias, mas também ia ao templo e parece que ainda ofereciam sacrifício. Eles não haviam crido a ponto de receber o novo nascimento, mas tinham apenas um assentimento mental. Assim, o livro de Hebreus foi escrito para mostrar o quanto Jesus e a nova aliança são superiores a Moisés e a velha aliança. É um livro de comparações, contraste entre a nova e a velha aliança. No capítulo 1, Cristo é comparado com os anjos e feito superior a eles.
No capítulo 3, o Senhor é comparado com Moisés e também é demonstrado superior. Moisés era um servo na casa de Deus, mas Cristo é o filho na casa. Muitos pregadores fazem parecer que Moisés era superior a Jesus e a lei superior à graça, mas isso não é verdade. E Hebreus nos mostra isso. No capítulo 4, Jesus nos dá o maior descanso do que Josué. No capítulo 4 e 5, vemos que o sacerdócio do Senhor é muito superior ao sacerdócio de Arão. No capítulo 7, vemos que a nova aliança é superior e possui maiores promessas. Mesmo no capítulo 11, depois de fazer uma enorme relação dos heróis da fé, o autor finaliza dizendo que Deus providenciou coisas superiores para nós. Por fim, no capítulo 12, mostra que saímos do Sinai, o Monte Sinai, que simboliza a lei, e chegamos ao Monte Sião, que representa a graça de Deus. O texto fala de perda de salvação, pastor? Eu creio que o capítulo 6 de Hebreus trata de pessoas que não eram nascidas de novo. Embora alguns pastores gostem de usar o texto para falar de perda de salvação, mas os versos 4 e 6 dizem que é impossível que aqueles que caíram sejam renovados para o arrependimento. A verdade é que nenhum pastor realmente acredita dessa forma, pois sempre fazem apelos no culto para aqueles que caíram venham à frente para se reconciliar com Deus. Se esse texto tivesse falado de perda de salvação, teríamos de admitir que quem caiu não pode mais ser restaurado. Assim, se existisse perda de salvação, aquele que a perdesse não poderia ser salvo. A verdade é que muitos crentes podem cair e se desviar da fé, mas quando ele volta para o Senhor, há sempre abundância de graça e perdão. Haverá sempre um pai esperando para fazer uma festa quando o filho perdido volta para casa. Não existe tal coisa de um crente cair tanto no pecado que não possa mais voltar. Eram pessoas convencidas, mas não convertidas. A verdade é que esse texto de Hebreus descreve uma situação especial e que é impossível renovar para o arrependimento certo tipo de pessoa. Alguns crentes, provavelmente da igreja de Jerusalém, estavam voltando ao judaísmo, indo ao templo, fazendo sacrifícios de animais. Essas pessoas nunca haviam nascido de novo, apesar de terem participado da igreja por um tempo. O que deixa muita gente confusa é a descrição feita no verso 4 e 5. A descrição parece se enquadrar apenas em crentes, mas penso que essas pessoas estavam muito perto da salvação, talvez mais perto do que qualquer outro pecador, mas ainda assim não haviam nascido de novo. Vejam a descrição. Em primeiro lugar, diz que aquelas pessoas foram iluminadas. Ser iluminada significa que a luz da verdade veio até a sua mente e elas entenderam a verdade. Vamos usar o tabernáculo para ilustrar esse ponto. O tabernáculo tinha 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio ficava ao ar livre, portanto, a sua luz era natural. O lugar santo era iluminado pelo candelabro. No átrio havia o altar de holocausto, que alegoricamente apontava para a cruz. Isso significa, para compreendermos a morte de Jesus, não precisamos de uma luz especial. A luz natural da nossa mente é capaz de entender. Todavia, para entender o significado de Cristo como o pão da vida e como altar de incenso, precisamos da luz do candelabro, que aponta para o Espírito Santo. Uma vez dentro do tabernáculo, precisamos de uma luz especial, uma revelação espiritual para entender as coisas de Deus. As pessoas às quais o texto se refere foram iluminadas, não o candelabro, mas com a luz do entendimento natural. Isso não é suficiente para levar ao novo nascimento. Uma pessoa pode entrar no culto, ouvir a pregação e depois dizer que a palavra foi esclarecedora, iluminadora, mas não significa que ela tenha aceitado a pregação. Muitos são iluminados, porém não respondem com fé. Judas seguiu Jesus por todo lugar. Ele era um dos seus discípulos. Ele foi até enviado pelo Senhor,
Você pode ver em Lucas 10. Todos os discípulos expulsaram demônios, curaram enfermos, incluindo Judas. Mas nós sabemos que Judas nunca havia se convertido. Ele ouviu os ensinos de Jesus, mas não creu. Foi iluminado, mas não salvo. O próximo ponto que provaram o dom celestial, a palavra central é provar. Eles provaram, mas não beberam. É verdade que provar e beber parecem sinônimos. Contudo, em Mateus capítulo 27, verso 34, se diz que deram ao Senhor vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Assim, vemos que provar nem sempre significa beber. Esses provaram do Espírito, mas nós nos enchemos dele até sermos embriagados. Creio que essas pessoas provaram, sentiram o sabor das coisas do céu, mas não beberam. Você pode provar uma comida e rejeitá-la. Quando bebemos, nós assimilamos, mas quando apenas provamos, podemos cuspir fora. Eles também se tornaram participantes do Espírito Santo. Se Judas curou enfermos e expulsou demônios, ele se tornou participante, numa certa medida, do Espírito Santo. Uma pessoa que é curada de uma enfermidade prova do poder do Espírito no seu corpo, mas isso não significa que nasceu de novo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7 que o marido incrédulo é santificado pelo convívio com a esposa crente. 1 Coríntios 7:14. Esse marido, embora incrédulo, pode ser santificado. A palavra diz no verso 5 que eles provaram da boa palavra de Deus. Aqui, mais uma vez, o princípio é o mesmo. Uma pessoa que vem ao culto, ouve a pregação, está provando da boa palavra de Deus, mas ainda assim precisa exercitar fé para ser salva. Por fim, essa pessoa precisa experimentar os poderes do mundo vindouro, ou seja, do reino milenar. O reino só será estabelecido quando o Senhor voltar. Mas hoje, quando alguém é curado ou liberto, ele está experimentando algo da próxima era, os poderes do mundo vindouro, e caíram. O verso 6 declara que essas pessoas caírem, ou seja, retornarem para a antiga religião judaica, eram impossíveis de renová-las para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesma o Filho de Deus, expondo a ignomia. Essas pessoas criam mentalmente em Jesus como Messias, mas nunca vieram a Ele para serem salvas. O ato de cair aqui não pode significar cair no pecado, pois o contexto não trata de pecado. Baseado no contexto do livro, cair aqui significa voltar ao judaísmo. Depois de crer em Cristo, alguns voltaram ao sacrifício de animais e a todos os rituais da lei. Quanto a vós outros, ó amados, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Hebreus 6:9. O verso 9 começa com a expressão, quanto a vós outros, todavia, ó amados. Veja que o verso 4 ao 8, o autor usa o pronome eles e aqueles, indicando que está falando de pessoas que não estão presentes, mas agora ele fala diretamente aos irmãos presentes, a quem ele chama de amados. Sempre que usa a palavra amados, está referindo aos crentes, aos irmãos. O que ele diz a respeito desses irmãos amados? Quanto a vocês, estão persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Isso significa que toda a descrição dos versos anteriores não se refere aos irmãos. Aquelas pessoas estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. 1 João 2,19. Eram como cães que voltaram ao próprio vômito, como a porca lavada que voltou a revolver-se na lama. 2 Pedro, capítulo 2, verso 22. A âncora da alma. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juraram pelos que lhe era superior, e o juramento servindo de garantia para eles e o fim de toda contenda. Por isso Deus
quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante as duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura, firme e que penetra além do véu. Hebreus 6, do verso 13 ao 19. Deus não precisa jurar, pois a sua palavra é sempre verdadeira. É impossível que Deus minta. Todavia, para que tivéssemos segurança, Ele, além de prometer, ainda fez a promessa como juramento. A vontade de Deus é que tenhamos a promessa como âncora para a nossa alma, mas a mentalidade geral é no sentido de deixar o crente inseguro. Acreditam na mentira de que a insegurança produz fidelidade. Na verdade, usam da insegurança para controlar as pessoas. Alegria e insegurança não podem coexistir. Se não houver um ambiente de segurança, nunca teremos uma família alegre e feliz. Como você pode se alegrar pela sua salvação se Deus o ameaça o tempo todo de mandá-lo para o inferno? Uma mulher não tem segurança do amor do marido, não consegue ter alegria. Entretanto, existe um pensamento que os crentes tiverem segurança, eles viverão no pecado. A verdade, porém, é que a insegurança produz mais pecado. Não existe contradição na Bíblia, mas as passagens mais claras do que outras. Nunca permita que uma passagem obscura da Escritura lhe roube a alegria e a segurança das passagens claras, como João capítulo 1, verso 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ainda em João 10, 28, que declara: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão dele, do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Nenhuma das passagens pode contradizer essas afirmações claras do Senhor Jesus. Pai, obrigado por essa revelação, que aonde chegar essa palavra, chegar essa mensagem, o coração dos meus irmãos sejam tocados pela palavra, que eles conheçam a verdade sobre Hebreus 6. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas saibam a verdade sobre Hebreus 6. Se você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode nos ajudar a pregar a palavra de Deus, através de uma oferta. Com a sua oferta, nós levamos pessoas para o encontro com Deus, assim como também entregamos cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar o Evangelho. Seja um financiador, seja um semeador e tenha uma colheita extraordinária, porque a palavra de Deus diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém?